dia a todos. Meu nome é Augusto Andrade, para quem não me conhece. É um prazer falar aqui com vocês hoje sobre a temporada de Imposto de Renda de 2021. Eu sou o sócio responsável pelo atendimento às pessoas físicas aqui na Domingues e Pinho Contadores. Agradeço a todos, né, por estarem aqui, por engrandecerem aqui esse momento. Quem já participou de outras palestras comigo sabe que eu sempre gosto do diálogo, eu gosto de abrir o microfone para as pessoas falarem, mas esse ano, devido a essa pandemia que nos assola, a gente teve que mudar o nosso método de promover esse encontro com os nossos clientes, nossos amigos, e então o nosso período, né, o nosso espaço de tempo aqui é bem menor do que nas conversas presenciais que nós tínhamos. Então eu fiz uma apresentação mais reduzida, pretendo passar por ela o mais rápido possível para abrir um espaço no final para que a gente possa conversar. É importante que, ao longo da apresentação, quem quiser enviar alguma pergunta, não deixe de se identificar no chat, colocando seu nome e seu e-mail, para que, se eu não puder responder ao longo da apresentação, eu possa identificá-lo e responder depois por e-mail, tá ok? Mais uma vez, obrigado a todos. Vamos começar aqui. Vou aguardar o pessoal me confirmar que a apresentação está no ar para a gente começar a falar. Bom, pessoal, confirmado aqui que está no ar. Se vocês me virem em algum momento olhando um pouco para o lado assim, é porque eu estou com duas telas, tá? Então, às vezes eu preciso olhar para a câmera, olhar para a apresentação, é tudo novo. Então, tenham paciência comigo. Vamos lá, pessoal. Primeiro, mostrar aqui um pouco da DPC, para quem não conhece a DPC, mas a DPC é uma empresa de 36 anos de mercado. Somos hoje 550 sócios e colaboradores no Rio e em São Paulo. Temos, né, essas bases aqui para o nosso trabalho, né, a ética, confiança, transparência, enfim. A gente construiu isso ao longo desses 36 anos, junto com os nossos clientes, e queremos continuar junto dos nossos clientes para construir mais 36 e tantos anos pela frente. A DPC, né, tem soluções em várias áreas de atuação. Eu sou o responsável por esse pedacinho aí em amarelo nessa imagem, mas eu sempre brinco aqui com os clientes do escritório que a gente pode fazer quase tudo. O que a gente não souber fazer, a gente conhece alguém que saiba fazer bem e que a gente pode indicar. Então, eu gosto de estar sempre perto dos clientes, e não só eu, né, a DPC, de uma maneira geral, está sempre perto dos clientes para a gente poder colaborar e tornar a vida de todo mundo melhor, mais fácil, né, mais rentável e etc. Na minha área de pessoa física, a gente faz não só o trabalho de compliance fiscal, né, declaração de imposto de renda, cálculo de impostos mensais, carnê-leão, ganho de capital, etc., como a gente também cuida da contabilidade de empresas no exterior, as famosas offshore, e a gente também presta assessoria a estrangeiros no Brasil. Esse público, notadamente, chega para a gente através de empresas que estão aqui e têm funcionários estrangeiros trabalhando no Brasil. Enfim, como eu falei antes, a DPC quer caminhar junto dos clientes, né, para que a gente possa progredir junto. Falando aqui hoje da nossa apresentação, a gente tem uma agenda um pouco extensa e eu, nas apresentações ao longo desses anos, né, eu sempre trato de assuntos mais básicos e mais complexos. Para hoje, eu preferi falar sobre coisas mais sensíveis no nosso dia a dia. Eu não posso deixar de falar da obrigatoriedade de apresentar a declaração, mas quem já viu minhas apresentações anteriores, vai ver que eu estou
prezando por tratar de assuntos um pouco mais espinhosos aqui, para que a gente tenha um debate melhor, mais produtivo para todo mundo. Enfim, a obrigatoriedade de apresentar declarações de imposto de renda não teve alterações do ano passado para esse. Aliás, né, a tabela do imposto de renda de pessoa física não é reajustada desde 2015. Então, as condições de obrigatoriedade para apresentar a declaração permanecem a mesma. A única diferença desse ano é essa questão do auxílio emergencial, porque quem recebeu o auxílio emergencial e teve outros rendimentos tributáveis acima desse valor de R$ 22.847,76 está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, porque o auxílio emergencial é um rendimento tributável, tá? Então, quem recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos acima desse valor vai ser obrigado a devolver o auxílio emergencial para o governo, tá ok? E aí, hoje e ontem, né, antes da gente fazer essa nossa conversa aqui, eu tentei buscar aqui com a minha equipe aonde que a gente conseguiria essas informações sobre o auxílio emergencial, por exemplo, né, porque quem recebeu, né, vai fazer o que para colocar no imposto de renda? Vai olhar para o extrato bancário e lançar, qual CNPJ para lançar isso? Enfim, a gente conseguiu identificar que no site da DataPrev, por exemplo, existe a possibilidade de coletar essas informações, mas a gente não conseguiu coletar. Não sei se pelo site está congestionado ou o que quer que seja, mas a gente não conseguiu extrair a informação de lá. Mas a informação que se tem é que é lá que a gente vai conseguir pegar esses dados para lançar na declaração. E isso também se aplica àquelas pessoas que tiveram o salário e a jornada de trabalho reduzidos e o governo complementou o pagamento desse salário. Também esse complemento do governo também é um rendimento tributável e também vai estar disponível na DataPrev, né? Foi o que a gente conseguiu identificar. Mas, infelizmente, eu não consegui puxar nenhum exemplo para poder mostrar aqui para vocês. Assim que a gente conseguir alguma coisa, muito provavelmente a gente vai mandar pelo nosso mailing essa informação para os nossos clientes de uma maneira geral, por mais que não seja muito o público-alvo aqui da nossa conversa, é uma informação importante que precisa ser compartilhada com todo mundo, tá ok? Então, essa é a grande mudança na obrigatoriedade. Quem tem bens acima de 300 mil precisa declarar, e aí lembrando que quando você tem bens comuns no casamento, apenas um dos cônjuges declara o bem e o outro cônjuge, se não for dependente e não tiver nenhuma outra condição de obrigatoriedade, não precisa declarar imposto de renda, porque o patrimônio já está sendo declarado por um dos cônjuges, tá? Uma outra questão importante é quem se torna residente fiscal no Brasil precisa apresentar declaração de imposto de renda. E aqui a gente está falando não só dos estrangeiros que vêm trabalhar aqui, mas também dos brasileiros que retornam depois de um período vivendo fora do país. Então, o brasileiro voltou com intenção de ficar aqui, né, de voltar a morar no país para as festas de final de ano, chegou aqui dia 30 de dezembro, né, não tem renda nenhuma no Brasil, não tem nada, mas pelo fato de ter retornado com a intenção de morar aqui novamente, ele já vai ser obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda agora, nessa temporada de 2021. Aqui a questão do ganho de capital, enfim, é a mesma regra dos anos anteriores. Eu não vou ficar tomando o tempo de vocês com isso. Isso é uma informação muito fácil de vocês verificarem no próprio programa do imposto de renda, que já está liberado para o download na página da Receita Federal. Novidades desse programa. Primeiro, essa questão dos criptoativos. A Receita Federal agora tem um código específico para declarar criptoativos.
até o ano passado, a gente declarava isso num código de outros bens e direitos, porque não existia nenhum código específico. Esse ano agora já tem. A forma de declarar é a mesma, né? Você declara o criptoativo pelo dinheiro que você colocou lá para comprar aquele criptoativo. A gente pode receber restituição agora em contas de pagamento. Por exemplo, não vou fazer propaganda, não ia, mas, enfim, por exemplo, um Nubank, né? Agora a gente pode indicar o Nubank lá para receber restituição de imposto de renda. Isso pode facilitar a quem está fora do país e por acaso fechou a conta aqui, porque foi viver fora e está fazendo uma declaração de saída, por exemplo, e aí encerrou a conta bancária, mas vai ter restituição. De repente abre uma conta por aplicativo, né, do exterior mesmo, recebe a restituição, enfim, e depois fecha a conta, fica mais fácil. Agora existe a possibilidade de você fazer uma declaração de espólio para sobrepartilha. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente fazia a declaração final de espólio e depois acontecia uma sobrepartilha e a gente não tinha como resolver essa questão em termos de imposto de renda. Ou retificava a final de espólio, né, solicitava a reabertura do CPF, enfim, dava um trabalho muito grande. Agora a Receita Federal criou essa possibilidade de se fazer uma declaração de sobrepartilha que facilita muito nesses casos. Lá na nossa identificação, deixa eu beber uma água aqui, pessoal, só um instante. Lá na identificação do contribuinte, a gente tem a opção de informar nosso celular e o nosso e-mail. A Receita Federal vai avisar através do nosso celular e do nosso e-mail de que existem mensagens na caixa postal dentro do ECAC. ECAC é aquele ambiente eletrônico virtual na página da Receita Federal que todos nós contribuintes podemos acessar através da criação de um código de acesso e senha, né, com os números de recibo das nossas 2 últimas declarações de imposto de renda, ou através do eCPF, né, o certificado digital, para quem tem certificado digital. Então, a mensagem da Receita Federal no nosso celular, no nosso e-mail, é para que a gente acesse o ECAC, ok? Não é uma mensagem de clique aqui para resolver o seu problema, porque essas mensagens são fraude, ok, pessoal? Então, mensagens no celular e no e-mail são somente para que a gente acesse o ECAC da Receita Federal. Na semana passada, teve uma live da Receita Federal e nela a Receita Federal anunciou que as declarações pré-preenchidas estariam disponíveis no ECAC de todos os contribuintes. Fiquei muito feliz com essa informação, achei que era uma coisa que realmente ia facilitar a vida de todos nós, mas não é verdade. Tá? A declaração pré-preenchida está disponível no ECAC somente para quem tem certificado digital, para quem tem o eCPF. A diferença para esse ano é que se eu tenho dependente na minha declaração e o meu dependente me der uma procuração, né, dentro da esfera da Receita Federal, eu posso, através dessa procuração, buscar as informações de rendimentos e despesas, etc., do meu dependente através do ECAC, tá? Pré-preenchido também. Mas essa é a única diferença. Inclusive, eu venho tentando desde o dia 1º, hoje é dia 4 já, né? Desde o dia 1º eu venho tentando buscar minha declaração pré-preenchida no site da Receita Federal. E eu não consegui ainda fazer o download da minha declaração pré-preenchida. Surgiu uma primeira pergunta aqui, que após comunicar a saída definitiva do país, é necessário fechar conta bancária no Brasil? Sim, faz parte das obrigações das pessoas informarem
as fontes pagadoras que tenham no Brasil sobre a sua nova condição de não residente fiscal. Então, ao informar isso para os bancos devem, por sua vez, transformar as contas dessas pessoas em contas de não residente, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas falarem, mas eu quero manter uma conta corrente aqui só para, enfim, fazer um pagamento ou outro. Via de regra, não vai te criar problema. Vai criar problema para quem faz saída definitiva e deixa investimentos no Brasil. Se é uma conta corrente com pouca grana, e aí pouca grana, né, eu estou falando de, às vezes, até muito dinheiro para algumas pessoas, mas falando assim, sei lá, uns 50 mil reais, vamos dizer, para a pessoa fazer uns pagamentos, né, de alguma despesa, financiamento, etc., e deixar essa conta corrente aqui, não vai dar problema, né? Não é o correto, mas não vai criar problema para a pessoa. Vai criar problema se houver investimentos no CPF dessa pessoa. Vamos lá. Mais novidade desse ano. Quem tem mais do que uma aposentadoria e tem mais de 65 anos, tem direito a... Quem tem aposentadoria e tem mais de 65 anos tem o direito a uma parcela isenta dos rendimentos, né? Você aplica a tabela progressiva, a primeira faixa de tributação, R$ 1.904 é isento, depois você joga o resto do rendimento na tabela progressiva para calcular o imposto. Quando você tem mais de uma aposentadoria, as fontes pagadoras não são obrigadas a saber que eu tenho outras fontes pagadoras. Então, as minhas fontes pagadoras todas vão aplicar essa parcela isenta permitida a quem tem mais de 65 anos sobre rendimentos de aposentadoria, reforma, pensão, etc. Quando a gente jogava isso no imposto de renda, as parcelas dedutíveis isentas, elas ultrapassavam o limite anual permitido. E a gente tinha que fazer as contas manualmente e lançar essa diferença como um rendimento tributável sujeito ao ajuste anual da declaração. Esse ano, esse excedente vai ser automaticamente lançado lá como um rendimento tributável pelo programa da Receita Federal. Como eu falei, a tributação do auxílio emergencial é uma novidade desse ano. Ele é tributável por quê, Augusto? É tributável porque não tem previsão legal para que ele seja isento. Simples assim, tá? E a devolução do auxílio emergencial para quem recebeu rendimentos acima de R$ 22.847,76, ele vai ser feito, o próprio programa da Receita Federal vai gerar o DARF para você devolver dinheiro. Uma pergunta, se o cônjuge fez a saída fiscal, eu devo informar nome e CPF na minha declaração. Você pode, lá na identificação, você pode marcar que é casado e informar o CPF do seu cônjuge, não tem problema. Você não pode incluí-lo como seu dependente, porque na hora que você inclui uma pessoa como sua dependente, essa pessoa está declarando imposto de renda em conjunto com você. Se você declara só lá na sua identificação que você possui cônjuge e um CPF, significa que a declaração não é conjunta, tá? Então, você pode fazer isso só lá na identificação. Cuidados para não cair na malha fina. Uma funcionalidade do ECAC, né, é a consulta dos rendimentos informados pelas nossas fontes pagadoras. Então, eu aconselho a todos, com o eCPF ou através do código de acesso, acessarem o ECAC, e lá no ECAC tem uma aba que é Declarações e Demonstrativos. Você clicando ali, existe a opção de você consultar os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, para você não correr o risco de esquecer de declarar algum rendimento informado por fonte pagadora. Porque esse é o principal item que causa as pessoas caírem na malha fina hoje no Brasil. É o cruzamento automático desses dados.
os dados fornecidos pela fonte pagadora e os dados que nós incluímos na nossa declaração. E aí não só a omissão deles, como a inconsistência entre eles. Então, uma fonte pagadora diz que me pagou 10, eu declaro que eu recebi só 8, porque eu tenho um informe de rendimento dizendo que eu recebi só 8. A fonte pagadora, por algum motivo, incluiu na DIRF dela que me pagou 10, e aí gera essa inconsistência, eu caio na malha fina. A omissão de rendimento dos dependentes também é um dos principais motivos de uma declaração ficar retida em malha. Porque, como eu mencionei, na hora que você inclui uma pessoa como sua dependente, ela faz a declaração em conjunto com você. Então, ela é sua dependente para as despesas, né, que geralmente a gente quer incluir os nossos dependentes para poder abater as despesas que nós temos com eles. Mas se o nosso dependente tem alguma fonte de renda, essa fonte de renda também precisa ser incluída na nossa declaração. Mais uma pergunta, se tem que cadastrar no gov.br para acessar o ECAC. Não, não é necessário, você pode acessar direto no ECAC, mas o site da Receita ele te induz a necessidade de cadastrar no gov.br. Não vejo problema nenhum em cadastrar, tá, pessoal? Enfim, é uma evolução, né? Daqui a pouco todo mundo vai ter que ter o cadastro lá. As despesas médicas são o segundo maior caso de malha fina na Receita Federal, tá? E aí, antigamente, né, era muito comum as pessoas inventarem despesas médicas, botar na declaração e acompanhando o processamento. Se não passasse, ia lá, tirava tudo. Hoje em dia, com o cruzamento automático das informações, está muito difícil a gente conseguir passar uma despesa médica que não tenha sido de fato incorrida. Até as despesas efetivamente incorridas têm sido motivo de questionamento da Receita Federal aqui. A gente tem diversos casos no escritório de clientes nossos com declarações com despesas médicas em valores às vezes elevados, às vezes pessoas mais velhas ou que tiveram algum tipo de enfermidade que custaram bastante dinheiro ao longo do ano, e essas pessoas acabam caindo na malha fina, tendo que comprovar despesas que estão ali efetivamente incorridas. Isso tem muito a ver também com a falta de cuidado de alguns prestadores de serviços médicos no preenchimento de suas DMED. Tá? Então, deixa eu dar uma parada aqui, porque chegou uma informação aqui que eu quero ler para poder comentar. Só um instante, pessoal. Na live eles... ok. Estão dizendo aqui que a Receita Federal na live que falou da declaração pré-preenchida, para quem não tem esse CPF, ficaria disponível a partir do dia 25 de março. Vamos torcer para que isso esteja lá. Obrigado pela colaboração. Agora, voltando aqui no que a gente estava falando da despesa, é muito comum o prestador de serviço médico não preencher a sua DMED de maneira correta. E aí causa uma inconsistência entre o que nós declaramos no nosso imposto de renda com base nas notas fiscais de serviço que pagamos e o que eles incluem nas declarações que eles fazem sobre as receitas que eles perceberam, e aí nós caímos na malha fina e acabamos tendo que ir lá comprovar as diferenças. Às vezes, declarações complexas, com operações bastante difíceis de análise, caem na malha fina por conta de R$50 de despesa médica, mas não caem na malha fina por conta das operações complexas. Essa é a nossa realidade atualmente no Brasil. Uma outra coisa importante para a gente tentar fugir da malha fina é buscar a relação dos DARFs pagos lá no ECAC,
também é possível verificar quem paga carnê-leão, por exemplo, ou pagou imposto sobre resultado positivo de renda variável, ou ganho de capital, enfim. Você pode e deve buscar lá no ECAC a relação do que a Receita Federal reconhece como efetivamente pago, para você já buscar, que às vezes a gente comete um erro no preenchimento do DARF e nem percebe, né? Às vezes nem no preenchimento do DARF, mas às vezes vai pagar no banco, o caixa do banco erra o dedo lá na digitação e a gente nem percebe e a Receita acaba não identificando aquele pagamento e a gente fica com a declaração retida na malha por conta disso. Então, eu considero bastante interessante buscar essa relação dos DARFs pagos lá, para já tomar qualquer providência em relação a uma retificação de DARF, se for necessário, antecipadamente, e evitar a declaração ficar retida em malha, prendendo uma restituição de imposto de renda, às vezes importante para a gente. Uma outra questão que também causa muito problema de malha fina são as pensões alimentícias. A pensão alimentícia, ela é um rendimento tributável para quem recebe e ela é uma despesa dedutível para quem paga. No caso de um pai ou uma mãe que declara o filho como seu dependente e esse filho recebe alimentos do pai ou da mãe, é preciso incluir na sua declaração de imposto de renda os rendimentos dessa pensão alimentícia que o seu dependente percebeu. Essa omissão de rendimento causa também as pessoas ficarem retidas em malha. E não só, né, a omissão de rendimento por parte do dependente que recebeu os alimentos prende a declaração do declarante que declarou aquele dependente, como prende também a declaração de quem declara que pagou os alimentos, porque na hora que eu coloco na minha declaração de imposto de renda que eu paguei alimentos para minha filha, que é declarada como dependente pela minha ex-mulher, por exemplo, se a minha ex-mulher não incluir lá que a minha filha tem aquele rendimento, o cruzamento de dados não é possível. E aí a minha declaração acaba ficando presa na malha fina junto com a declaração da minha ex-mulher, porque as informações de pagamentos e recebimentos não estão casadas. Uma outra pergunta aqui: dependente MEI que abriu o negócio, não foi para frente, não teve renda. Teria alguma recomendação sobre possíveis questionamentos da Receita Federal? A minha recomendação é declarar que você tem lá a sua microempresa individual ou ela é do seu dependente no seu imposto de renda, não tem renda, não tem nada, mas declara a empresa lá para tentar evitar qualquer questionamento. Mas eu acho difícil que tenha numa situação como essa. Essa pergunta chegou aqui de maneira anônima. Eu quero aproveitar para lembrar vocês de colocar nome e e-mail para que a gente possa responder, caso não seja possível responder aqui durante essa nossa conversa. Um último cuidado que eu menciono aqui na nossa apresentação é essa avaliação do total dos nossos rendimentos líquidos comparado com a nossa evolução patrimonial. É muito comum acontecer da gente se deparar aqui com situações em que o acréscimo patrimonial das pessoas não condiz com os rendimentos que a pessoa declarou. Às vezes por questão de esquecimento, às vezes relacionada a problemas de rendimentos isentos, notadamente de heranças e doações, que às vezes são esquecidos ou são declarados de maneira incorreta. Então, essa análise, né, da nossa evolução patrimonial comparado com os rendimentos que nós declaramos, menos as despesas que nós incorremos, essa análise é muito importante para evitar
questionamento, porque a Receita Federal pode pegar esse acréscimo patrimonial sem justificativa financeira, glosar a declaração e emitir uma notificação de lançamento falando, olha, para ter uma evolução patrimonial de 100, você teria que ter declarado um rendimento, sei lá, de 150 a mais do que o que você declarou, está aqui o imposto sobre esses 150, e aí a gente tem que se virar para se defender perante a Receita Federal, até porque uma vez feita a notificação de lançamento pela Receita Federal, a gente já não pode mais retificar aquela declaração de imposto de renda que foi entregue. Seguindo aqui, pessoal, como eu tinha mencionado incidentalmente aqui no slide anterior, a Receita Federal faz diversos cruzamentos de dados, né? Eu separei aqui a DIRF, né, que é o mais comum, que é a informação de imposto de renda retido na fonte pelas fontes pagadoras, e o que nós declaramos, né, que chega para a gente através dos nossos informes de rendimento. Então, esse é o cruzamento clássico, mais antigo de todos. A DIMOB, que é um cruzamento referente às informações imobiliárias. Então, quem tem um imóvel, por exemplo, administrado numa administradora de imóveis, essa administradora vai fazer uma DIMOB dizendo, olha, o Augusto recebeu R$10 mil por mês de aluguel, eu cobrei do Augusto aqui, sei lá, R$800 por mês de administração, então o rendimento líquido do Augusto mensal é de R$9.200. E aí eu coloco na minha declaração que eu recebi R$9.200 por mês de rendimento de aluguel. A Receita Federal vai cruzar esses dados. Se o meu rendimento líquido, se eu falar, por exemplo, o meu rendimento líquido foi de 7.500, né, dando um exemplo aqui, a Receita Federal vai falar, peraí, a DIMOB do administrador está dizendo 9.200, por que você está dizendo 7.500? Vem aqui me esclarecer essa diferença. Então, é bastante comum esse tipo de autuação também. DMED, como eu falei, da questão dos prestadores de serviços médicos, essas informações, tanto de DIMOB e DMED, a gente percebe que há um... Eu não quero... enfim, falta um cuidado extra, vamos dizer assim, né, na hora de preencher essas informações, porque é muito comum haver inconsistência entre essas informações que nos são repassadas, né, a verdade, né, que nós recebemos na nossa conta corrente, etc., ou que nós gastamos com os nossos médicos, e o que eles declaram para a Receita Federal. É muito comum ter esse tipo de problema, e, enfim, é uma pena, mas é a realidade. E financeira, que é a declaração dos bancos sobre as nossas movimentações financeiras, os impostos das nossas aplicações, enfim, esse cruzamento também existe. A autuação sobre isso é um pouco menor, vamos ser honestos, né? A Receita Federal, às vezes, não consegue processar todas as informações que recebe, mas a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que fazer o certo, né? Aqui no escritório, a gente, mesmo que a gente perceba que a Receita Federal tem uma informação diferente daquela que nós temos, se a que nós temos é a realidade, a gente prima por declarar o que aconteceu corretamente, porque é com a verdade dos fatos que a gente vai poder se defender em caso de qualquer autuação no futuro. Falando sobre acordos internacionais, o Brasil tem acordos para cruzamento de dados com diversos países, né? Esses acordos foram firmados basicamente lá na temporada de regularização de ativos não declarados no exterior. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Essas informações, de acordo com a Receita Federal, já estão aqui na Receita Federal e chegam todos os anos. Na semana passada, um cliente do escritório entrou em contato comigo para falar que o banco dele, lá na França, avisou a ele que estaria enviando para a Receita Federal determinadas informações sobre os investimentos dele na França. Então, a gente sabe que as informações chegam, mas a gente não sabe de autuações por parte da Receita Federal.
a gente, exceto de pessoas politicamente expostas. A gente não pode contar, né, com o fato da Receita Federal não autuar as pessoas. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado e declarar tudo corretamente. Estão chegando muitas perguntas, pessoal. Eu acho que eu não vou conseguir responder todas. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Só um momento, por favor. Poderia informar como declarar empréstimo consignado? Depois eu respondo por e-mail. O brasileiro residente fiscal aqui possui imóvel e conta bancária no exterior. Tem que declarar tais ativos? Como é feita a conversão dos valores? A conversão dos valores depende do tipo de ativo. Se é conta bancária, é pelo saldo, taxa de compra em 31 de dezembro da moeda estrangeira direto para reais. Se for um imóvel, por exemplo, é a taxa de venda da moeda estrangeira para o dólar e de dólar para reais na data de aquisição. O brasileiro residente fiscal que possui imóvel... bom, já respondi, a pergunta chegou 2 vezes. O brasileiro... onde buscar informação para a conversão dos valores? No site do Banco Central. A evolução patrimonial negativa, não existe preocupação do cruzamento? Existe a preocupação para onde que está indo o seu dinheiro, né? Eu gastei muito dinheiro. Eu preciso ter cuidado para saber se eu não estou esquecendo de declarar nada. Se eu efetivamente gastei meu dinheiro, tive um ano que eu tive muita despesa, ok, não é problema. O problema é se a gente percebe um decréscimo do patrimônio muito grande e a gente não se pergunta se estamos esquecendo de declarar alguma coisa. Variação cambial de depósitos no exterior, ela não é tributável para depósitos não remunerados, né? Então, se você declara uma conta corrente no exterior, você tinha 10 mil dólares, no ano passado o dólar estava a 4, está lá 40 mil reais. Esse ano você tem os mesmos 10 mil dólares, mas o dólar está a 5, você vai declarar 50 mil reais. Essa variação cambial, esses 10 mil reais, são rendimentos isentos, devem ser declarados na ficha de rendimentos isentos na linha outros, tá? Como variação cambial. Outros ativos não devem ser declarados pelo saldo, né? Precisam ser nem pelo valor de mercado, precisam ser declarados pelo custo. E aí a variação cambial não vai importar até o momento de liquidação desses ativos, que aí entra na questão do cálculo do ganho de capital. Uma pessoa não residente, ingressos por conta de aluguel. Aonde pode receber se não pode ter conta bancária no Brasil? O procurador dessa pessoa física que tem rendimentos de aluguel aqui no Brasil pode e deve receber o aluguel em nome dela, reter o imposto e efetuar a remessa para o exterior do rendimento líquido. Ok? Bom, aqui voltando aqui para a apresentação, falando do cruzamento de dados e etc. Enfim, já falamos sobre todos esses pontos, né? Acho que ficou clara a questão dos acordos internacionais, né? De que a Receita Federal recebe as informações, mas a gente não tem percebido uma capacidade de fiscalização, a gente não sabe até quando, então a gente não aposta nisso, a gente aposta que a Receita Federal, mais dia, menos dia, vai fazer o cruzamento de dados e verificar se está todo mundo declarando tudo direitinho. A questão do cruzamento dos demais declarantes, falei, né, sobre a questão da pensão alimentícia. Se você compra um imóvel, né, você diz de quem você comprou. Quem te vendeu, diz que vendeu para você. Então, há o cruzamento dessas informações, enfim. Tudo que é declarado na declaração de imposto de renda, que você coloca um CNPJ, coloca um CPF lá, é passível de cruzamento eletrônico de dados. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a fiscalização, notadamente hoje em dia, se dá pelo cruzamento eletrônico. Tá?
Vamos voltar aqui. Falando aqui de ativos no exterior, ganho de capital. Origem dos recursos. Aqui eu queria falar sobre duas coisas. A primeira é sobre uma questão incidental que surgiu hoje de manhã. Um cliente querido aqui do escritório me mandou uma mensagem falando sobre uma arguição de inconstitucionalidade do artigo da Lei de Regularização de Ativos no Exterior, sobre o fato da Receita Federal, do ônus da prova sobre origem lícita ou ilícita daqueles recursos regularizados, caber às autoridades e não ao contribuinte. Então, existe uma tentativa de derrubar esse artigo da lei e fazer com que o ônus da prova recaia sobre o contribuinte, sobre quem aderiu ao regime especial de regularização cambial e tributária. Isso, inclusive, já é nítido no Perguntas e Respostas da Receita Federal, em que ela fala que essa obrigatoriedade de comprovação é do contribuinte e não da autoridade fiscal ou enfim. Isso, assim, na minha opinião, na opinião eu não estou aqui para dar aconselhamento jurídico, né? Nós aqui somos um escritório de contabilidade, mas o que eu converso aqui com as pessoas é que isso é um contrassenso, né? Isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Tudo bem que a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto, né, pessoal? Mas trazer para o contribuinte o ônus da prova de algo que na legislação que o fez aderir a um regime especial de regularização estava expressamente descrito que caberia às autoridades brasileiras comprovar se aquela origem era lícita ou ilícita e que a declaração de regularização não poderia funcionar como único meio de prova para se instaurar um procedimento investigativo sobre determinado contribuinte. Isso é um absurdo muito grande, que a gente espera que não prospere. O ministro Barroso já votou dizendo que ele é contra derrubar essa inversão do ônus da prova, né? Que o ônus da prova sim deve continuar com as autoridades brasileiras com base no que havia na legislação. Então, isso é uma questão que preocupa a todos nós, principalmente a quem aderiu ao RERCT, e nós que trabalhamos aqui com mais de 100 clientes na adesão ao regime especial de regularização, mas a gente espera, né, que o judiciário mantenha o espírito da lei, né, que fez com que as pessoas aderissem a esse regime especial. E um outro ponto sobre a origem dos recursos é que a origem dos recursos, aqui já falando em situação, nas condições normais de temperatura e pressão, quando você faz o cálculo de imposto de ganho de capital sobre um ativo no exterior, você precisa saber qual foi a origem dos recursos que te fizeram adquirir aqueles ativos no exterior. Se você ganhou dinheiro no Brasil, o seu ganho de capital ele vai ser apurado em reais. Então, a variação cambial, né, fatalmente vai impactar no tamanho do imposto que você tem para pagar. Se a origem dos recursos é exterior, você ganhou dinheiro fora do Brasil, e com esse dinheiro fora do Brasil, você adquiriu ativos no exterior, e agora você resolve vendê-los, o seu ganho de capital vai ser apurado em dólar dos Estados Unidos. Então, a variação cambial do dólar não vai impactar no resultado do teu imposto aqui em reais. Eu coloquei né, como um gancho desse comentário, essa questão de classe de ações. É muito comum as pessoas terem empresas offshore, né, e terem lá um capital declarado, um additional paid in capital, enfim, capital surplus, você pode chamar do jeito que você quiser. E se essa pessoa tem origem em reais, eu conversei com diversos clientes aqui do escritório para fazerem investimentos com recursos do exterior, eventualmente até capitalizando lucros da empresa,
para criar uma nova classe de ações para que você pudesse ter duas tranches de capital, uma com rendimentos auferidos em reais e outra com rendimentos auferidos em dólar. Tenho certeza que os clientes que ouviram essa conversa e seguiram esse procedimento estão muito felizes agora com a possibilidade de reduzir capital dessa trancha de dólar e não ter que pagar imposto sobre essa variação cambial enorme que nós estamos enfrentando com a desvalorização do nosso real aqui frente a todas as moedas do mundo, né? O real foi a moeda que mais perdeu valor no mundo nos últimos 2 anos. Incrível. Falando de redução de capital de empresas offshore, pessoal, eu não vou mais parar para responder as perguntas agora, porque senão a gente não consegue cumprir aqui nossa agenda, tá? Depois eu respondo tudo por e-mail. Não deixem de colocar o nome e o e-mail para que a gente possa identificá-los depois e responder. Falando de redução de capital de empresa offshore, também tive uma outra conversa com outro cliente do escritório essa semana sobre, até saiu uma reportagem no Valor, falando sobre o entendimento da Receita, que está nessa posit aí que eu menciono o número aí, para quem quiser ir lá procurar, de que a redução de capital ela é tributável aqui no Brasil, o excesso do capital, né, é tributável com base na tabela progressiva de imposto de renda. Esse artigo do Valor Econômico, de um advogado muito bem fundamentado até, ele questiona, né, esse entendimento da Receita Federal, no sentido de que se eu vendo, né, a minha empresa no exterior, eu tenho um lucro, né, em relação ao capital que eu investi e o dinheiro que eu estou recebendo pela venda, esse lucro é tributável como ganho de capital. E aí a Receita Federal fala que na redução de capital, como não há troca de titularidade, não há que se falar em alienação, o excesso do capital, ou seja, o lucro que eu tenho, né, ele deveria ser tributado na forma do carnê-leão, a 27,5%, o que causa, né, um incômodo, né, nesse artigo para o advogado que escreveu. Ele fala que como é que você pode usar, né, a metodologia de apuração de ganho de capital para saber o que você tem de lucro. Afinal de contas, se você tinha um capital de 1.000 e agora você resolveu reduzir o capital da empresa e tem lá 1.500, qual é a base de cálculo? É a diferença positiva entre uma coisa e outra. Por que você não tributa isso como ganho de capital e tributa isso como renda? Né? Eu entendi que o questionamento dele era esse. A gente já teve esse caso aqui no escritório, a gente discutiu com os clientes e com os advogados deles sobre a melhor forma de fazer essa apuração, e a gente optou por seguir o que a Receita Federal determina, que é na redução de capital, o excesso ao capital ser tratado como lucro da empresa, e aí ser tratado como distribuição de lucro, tributado a 27,5%. Mas eu entendo, né, que tem espaço para discussão de tudo quanto é lado, e a gente pode e deve conversar e avaliar os riscos para que o cliente possa tomar a melhor decisão. Tá? Os ganhos de capital no exterior, quando as operações ficam abaixo do equivalente a R$35 mil no mês, eles são isentos de tributação. E também são isentos os ganhos de capital no exterior realizados por não residentes fiscais no Brasil e também sobre ativos adquiridos na não residência fiscal. Então, aquele brasileiro que saiu para trabalhar no exterior ou saiu para viver algum tempo fora do Brasil, adquiriu patrimônio no exterior, voltou para o Brasil com esse patrimônio e depois aqui no Brasil pretende vendê-los, pelo fato de ter adquirido esse patrimônio no exterior, num período de não residência fiscal, esse ganho de capital realizado vai ser isento de tributação. Isso é uma coisa bastante interessante para quem está indo passar um tempo fora do país, pensar nesse planejamento
de alocação dos seus recursos no exterior para evitar uma tributação sobre ganho de capital no momento do retorno. Os rendimentos de aplicações financeiras no exterior também estão sujeitos ao ganho de capital, né? Ele não é renda, ele é tratado como um ganho financeiro e aí tributado na forma do ganho de capital com as alíquotas progressivas de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho. Imposto pago no exterior. Assim como a renda tributável, né, sujeita ao ajuste da declaração, o ganho de capital, que é um rendimento exclusivo de fonte, ele também permite a compensação de imposto pago no exterior. Então, se eu tenho um rendimento de uma aplicação financeira que eu tive que pagar imposto no país onde essa aplicação está sendo executada e esse país possui acordo ou reciprocidade de tratamento com o Brasil, permitindo a compensação de imposto, eu posso utilizar esse imposto pago lá como um crédito para abater o imposto devido aqui no Brasil e pagar aqui, eventualmente, só a diferença se houver. Falando sobre heranças e doações no Brasil e no exterior, eu quero falar com vocês algumas coisas aqui que eu acho importante. A primeira, a discussão do limite constitucional, hoje é de 8%, e existem diversas propostas de emenda à Constituição, uma mais avançada, elevando esse limite para 20%. Então, a gente tem conversado com os clientes aqui do escritório na tentativa de fazê-los planejar melhor sua sucessão. A gente não gosta de tratar desse assunto, né? Mas uma coisa que não tem como fugir é que todos nós um dia vamos ser promovidos às estrelas. E planejar essa sucessão pode facilitar a vida de quem fica aqui e reduzir a quantidade de dinheiro entregue para o governo. Então, avaliar se não vale a pena fazer algum planejamento sucessório, pensando numa possível elevação desse limite e até num diferimento, vamos dizer assim, né, do pagamento desse imposto. A legislação do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, o ITCMD, a legislação é estadual, né? É um imposto de competência estadual. Muitos estados têm feito alterações nos últimos anos. São Paulo, que é o maior, né, estado em termos de arrecadação, continua com a alíquota de 4%, mas a gente sabe de projetos de lei que estão para ser votados lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, querendo elevar essa alíquota até o limite constitucional hoje, que é de 8%. Então, para os clientes de São Paulo aqui, a gente fala que essa questão de planejar e antecipar a sucessão é mais que urgente para ainda se manter nessa alíquota de 4%. A base de cálculo desses impostos é o valor real do bem, né? Então, vou doar um imóvel, né, para o meu filho, eu preciso utilizar a base de cálculo. Geralmente os estados utilizam a base de cálculo da prefeitura, né, sobre o valor daquele bem, daquele imóvel, e é essa a base de cálculo do imposto. Isso não me vincula ao imposto de renda. Por isso que eu estou falando aqui abaixo de bens imóveis, economia no ganho de capital, porque se eu tenho um imóvel muito antigo na minha declaração e eu quero doar para os meus filhos, ou os meus filhos vão me suceder, muito provavelmente vai valer a pena transferir para os meus filhos a um valor superior àquele que constava na minha declaração, e na minha declaração eu pago o ganho de capital, ou na declaração do espólio, o espólio paga o ganho de capital, reduzido, depreciado, em função do tempo entre a aquisição do imóvel e a transmissão dele para o meu herdeiro ou para o meu donatário. Mas eu não sou obrigado a fazer isso pelo valor da base de cálculo do ITCMD. Isso eu posso fazer se eu quiser.
Então, às vezes, eu não tenho liquidez para pagar o imposto. Pode até valer a pena, mas eu não tenho liquidez para pagar o imposto. Então, o imposto de ganho de capital, né, pela mais-valia do bem transmitido. Então, esse é um exercício que precisa ser feito. A gente recomenda a todo mundo que pretende fazer uma doação, ou no caso de heranças, a gente faz esse exercício aqui para os nossos clientes, porque às vezes geram economias expressivas, tá, de dinheiro, principalmente se o herdeiro, né, o donatário vai vender aquele imóvel depois, né? Donatário não é o caso, mas herdeiro, geralmente quando o herdeiro recebe muitos imóveis, ele acaba vendendo um ou outro, ou todos, enfim. Então, para ele, vai valer muito a pena pagar um imposto de ganho de capital lá na declaração de espólio, porque o ganho de capital vai ser pequenininho em função do tempo em que a pessoa falecida comprou o imóvel e a transferência para o herdeiro. E aí ele recebe já em valor cheio, quando ele for vender, ele não paga nada de ganho de capital ou paga um ganho de capital bem pequeno. Vocês devem ter acompanhado na semana passada, teve enfim o julgamento do recurso especial que tratava da inconstitucionalidade de cobrança de imposto de transmissão causa-mortes e doações, no caso de doações e heranças processadas no exterior. O que é relevante aqui da gente tratar sobre isso, pessoal, é que no julgamento, os ministros do Supremo criaram uma modulação dos efeitos, dizendo que o acórdão passa a valer da data de sua publicação em diante, ou seja, os fatos geradores anteriores estão fora dessa regra de inconstitucionalidade, exceto os casos em que já existiu uma discussão judicial. E aí, nessa semana, vários clientes entraram em contato comigo para conversar, falar, e aí, o que eu faço, né? Eu pago o imposto, já que o meu fato gerador é anterior e eu não paguei, eu não pago nada, eu dou entrada num processo agora para garantir que eu tenha a isenção do imposto, né? E dar entrada no processo significa, né, via de regra, você garantir o juízo, né? Você recolher o imposto judicialmente para você discutir, arguir a inconstitucionalidade, uma vez confirmado isso, você recuperar esse depósito judicial lá na frente. Eu, sinceramente, pessoal, não tenho uma resposta conclusiva ainda para dar para vocês, porque eu tenho ouvido muitas opiniões, e as opiniões basicamente se resumem no seguinte: não faça nada, né? Você já não fez, não faça, vida que segue. Acho difícil que o Estado vá correr atrás das pessoas que não recolheram nada para cobrar um imposto que hoje é declaradamente inconstitucional. Outras dizem, não, vamos dar entrada agora, né, num processo para garantir que essa herança, essa doação no exterior não seja oferecida à tributação para a ITCMD. Eu, sinceramente, não sei o que é melhor. Tá? Eu acho que cada um, dentro da seu próprio juízo de valor, obviamente, conversando com seus advogados, deve tomar essa decisão de maneira que você coloque sua cabeça no travesseiro para dormir o mais tranquilo possível. Tá? Então, não vou dizer para vocês o que eu acho melhor, porque, sinceramente, não sei. Acho que depende de cada um. Ok? Sobre partilha, enfim, está sujeito ao ITCMD também. Não tem muito o que falar aqui sobre isso. Quero dar uma corrida aqui para falar desse nosso último slide, que fala do Banco Central. O Banco Central, esse ano, a declaração de capitais brasileiros no exterior, para esse ano passou para um limite de $1 milhão. Então, o que até 31 de 12 de 2019, quem tinha até $100 mil era obrigado a declarar, em 31 de 12 de 2020, esse limite passou para $1 milhão. Então, quem não tem $1 milhão fora do Brasil, não precisa cumprir com essa obrigação. A declaração trimestral continua naquele limite de $100 milhões, nada mudou. Para Banco Central,
a gente precisa olhar o valor de mercado dos bens. Então, é olhar o saldo, né, dos investimentos para definir se eu estou obrigado ou não, tentar avaliar os meus imóveis lá fora da melhor maneira possível para chegar no valor de mercado e verificar se eu sou ou não sou obrigado a declarar. Tenho tido muitos casos aqui de clientes com valores inferiores a $1 milhão e que me perguntam, pô, Augusto, eu tenho 800, eu tenho 900, eu tenho 300, devo ou não devo declarar? Você não é obrigado a declarar, mas se você quiser declarar, você pode, tá? Não tem nada que te impeça de fazer uma declaração em valor inferior ao limite. O que a gente precisa tomar cuidado é que esse limite, por exemplo, para contribuintes casados, ele vale pelo total do ativo. Então, por exemplo, eu tenho uma casa nos Estados Unidos que me custou $1,5 milhão. Só que a casa é minha e da minha mulher, está no nome de nós dois. Então, $750 mil para cada um. Opa, nenhum de nós está obrigado. Não, não é verdade. Os dois estão obrigados, porque a casa vale $1,5 milhão. Então, nós dois vamos fazer declarações de 750 mil cada um. Isso vale também para bens em condomínio. Então, por exemplo, aqui um outro exemplo para ilustrar melhor. Se eu tenho uma empresa no exterior, uma offshore, e eu tenho um sócio de 1%, né, e a minha empresa tem lá $2 milhões lá dentro, eu vou declarar que eu tenho 99% de participação naquela empresa, e o meu sócio de 1% também está obrigado a declarar, tá? Os 20 mil dólares, 2 milhões, $20 mil dele, ele vai declarar que ele tem 1% de $2 milhões, né? Mas ele é obrigado a declarar porque é um bem em condomínio e o valor total do bem supera o $1 milhão, tá? E em falando de empresas, a gente tem que olhar para o patrimônio líquido, tá? Às vezes, por exemplo, eu tenho um caso aqui no escritório de um cliente que me mandou os extratos da empresa para fazer a apuração do balanço financeiro anual, e pelos extratos a empresa não tem $1 milhão, mas a empresa comprou ativos no exterior que na hora de avaliá-los e lançar no balanço, o total dos ativos passou de $1 milhão, consequentemente o patrimônio líquido da empresa também ultrapassou, e a empresa está obrigada, a pessoa física detentora daquela empresa está obrigada a declarar. Então, em falando de Banco Central, é preciso tomar cuidado para que a gente não deixe de declarar quando estamos obrigados a declarar, porque as penalidades do Banco Central são muito elevadas, né? Uma declaração em atraso pode chegar a R$25 mil de multa por declaração não entregue, e as multas podem chegar até 250 mil em casos mais extremos de fraude, etc. Enfim, eu agradeço a todos por estarem aqui todo esse tempo. Eu me alonguei um pouco, tentei ser breve, mas sem omitir conteúdos que considero importantes, nem deixar de trazer à discussão conteúdos que me foram trazidos pelos clientes do escritório, pelos nossos amigos aqui, que eu acho que contribuem e enriquecem o conhecimento de todos nós. Os meus contatos estão aqui à disposição de todos vocês. Nós vamos agora compilar as informações, as perguntas que chegaram, na medida do possível, o mais breve possível. Nós vamos responder a todos vocês. Então, se você não se identificou, não botou o seu e-mail, faça isso agora, por favor, para não ficar sem resposta. Mais uma vez, em nome da Domingos e Pinho Contadores, eu agradeço a todos vocês por terem participado e espero vê-los em breve. E lembrem-se, usem máscara, se cuidem, porque a situação está muito complicada e a gente precisa conseguir sobreviver a essa pandemia aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado.